Levítico, capítulo 1. O Senhor chamou Moisés ao tabernáculo para falar com ele ali. Mandou que ele desse as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês oferecerem sacrifício ao Senhor, usem animais da boiada ou dos rebanhos de animais menores que pertencem a vocês. Se algum de vocês quiser oferecer um boi como oferta queimada, deve usar um touro novo e sem defeito físico. Traga o animal à entrada do tabernáculo, e ali os sacerdotes aceitarão a sua oferta diante do Senhor. Aquele que estiver fazendo a oferta porá a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito no lugar do homem, como se fosse ele. Quer dizer que o animal é sacrificado, sofrendo em lugar do homem o castigo dos pecados dele, e o homem fica livre do castigo desses pecados. O homem matará um novilho diante do Senhor. Então, os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão um sacrifício ao Senhor, borrifando sangue em todos os lados do altar que está na entrada do tabernáculo. Eles deverão tirar a pele do novilho e cortar o animal em pedaços. Depois farão fogo sobre o altar, arrumando bem a lenha para o fogo. Ajeitarão também os pedaços junto com a cabeça e a gordura sobre a lenha do fogo sobre o altar. Os órgãos internos e as pernas serão lavados com água e depois queimados sobre o altar pelos sacerdotes. Então será uma oferta queimada aceitável, que agradará ao Senhor. Se a oferta for de animal pequeno, ou seja, de carneiro ou cabrito, terá de ser um macho sem defeito. O homem que estiver fazendo a oferta terá de matar o animal diante do Senhor. Fará isso no lado norte do altar. E os filhos de Arão, os sacerdotes, borrifarão sangue sobre o altar em todos os lados. Depois, o homem cortará o animal em pedaços. Os sacerdotes colocarão os pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, em cima da lenha no altar. Mas os órgãos internos e as pernas terão de ser primeiro lavados com água. Então, os sacerdotes queimarão tudo sobre o altar como oferta ao Senhor, pois as ofertas queimadas agradam ao Senhor. Se a oferta em sacrifício queimado for de aves, poderá ser de rolinhas ou pombinhas. O sacerdote trará a ave ao altar e destroncará o pescoço dela com a mão. Depois queimará tudo sobre o altar e derramará o sangue, de modo que ele escorra pela parede do altar. Então, o sacerdote tirará o papo com as penas e jogará tudo isso para o lado leste do altar, junto com as cinzas. Em seguida, agarrando a ave pelas asas, rasgará o corpo dela, mas sem que fique inteiramente partido. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, e o Senhor terá prazer neste sacrifício. Levítico, capítulo 2. Quem quiser fazer sacrifício de cereais, deverá trazer farinha do melhor tipo, derramando azeite de oliveira e incenso em cima dela. Entregará aos filhos de Arão. Uns dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e incenso e queimará essa parte diante do Senhor. O punhado levado ao fogo representa toda a quantidade do cereal trazido, de modo que o Senhor receberá a oferta com prazer.
O restante da oferta ficará para Arão e os filhos dele, mas deve ser considerado como coisa santa, porque faz parte das ofertas queimadas ao Senhor. Se alguém trouxer oferta de bolo assado no forno, deve usar farinha de boa qualidade, assado com azeite de oliva, mas sem fermento. Se a oferta for de cereais preparados na assadeira, também deve ser feita com massa sem fermento, misturada com azeite. Deve ser cortada em pedaços e sobre os pedaços deve ser derramado azeite. Não tenham dúvida, é oferta de cereais que o Senhor aceita. Se a oferta for preparada em frigideira, também deve ser feita com o melhor da farinha, misturada com azeite. Seja preparada como for, assada no forno, ou na assadeira, ou frita, a oferta de cereais deve ser entregue aos sacerdotes, e o sacerdote apresentará o sacrifício ao Senhor no altar. Os sacerdotes devem queimar só uma parte representativa da oferta, mas toda ela será bem recebida pelo Senhor. O restante é para uso pessoal dos sacerdotes, mas também é considerada como santa oferta queimada ao Senhor. Não ponham fermento na farinha das ofertas de cereal. Nas ofertas queimadas ao Senhor, é proibido usar fermento e mel. Na ocasião da colheita, quando são apresentadas ofertas de gratidão com os primeiros frutos colhidos, podem ser usados fermento e mel, mas não como oferta queimada. Todas as ofertas de cereais devem ser temperadas com sal. É uma coisa que não pode faltar, pois o sal lembra o bom contrato de Deus com o nosso povo. Se você trouxer oferta dos primeiros produtos colhidos das suas plantações, faça com grãos verdes tirados das espigas. Os grãos das espigas verdes devem ser esmagados e tostados no fogo. Depois, apresente a sua oferta ao Senhor. Derrame azeite de oliveira e incenso na oferta, pois é oferta de cereais. Então, os sacerdotes queimarão parte dos grãos esmagados e misturados com azeite, junto com todo o incenso. É parte representativa da oferta queimada ao Senhor. Levítico, capítulo 3. Quando alguém quiser dar uma oferta como sacrifício de gratidão ao Senhor, poderá oferecer um novilho ou uma novilha, mas o animal deve ser sem defeito nenhum. Só assim poderá ser sacrificado como oferta ao Senhor. O homem que fizer a oferta porá a mão sobre a cabeça do animal. Depois, matará o novilho ou novilha junto da porta de entrada do tabernáculo. Então, os filhos de Arão, os sacerdotes, deverão borrifar o sangue em todos os lados do altar. Queimarão no altar diante do Senhor a gordura que cobre as partes internas, os rins, o fígado, bem como a gordura que fica junto dos lombos. É sacrifício feito em ação de graças, oferta queimada agradável ao Senhor. Se a oferta para o sacrifício de gratidão for de gado de pequeno porte, poderá ser macho ou fêmea, mas sem defeito. Se for um cordeiro, o homem fará a oferta diante do Senhor. Porá a mão sobre ele e matará o animal à entrada do tabernáculo. Os filhos de Arão borrifarão sangue em todos os lados do altar. Depois, eles deverão queimar no altar a gordura, a
cauda toda, cortada próximo da espinha, a gordura que cobre os órgãos internos, os rins, a gordura que está junto dos lombos e a vesícula. Será oferta queimada ao Senhor como sacrifício de gratidão. Se a oferta for uma cabra, aquele que faz a oferta trará o animal à presença do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça dela e matará o animal em frente do tabernáculo, e os sacerdotes borrifarão o sangue no altar por todos os lados dele, e apresentarão como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as partes internas, os rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o fígado. O sacerdote queimará tudo sobre o altar, é oferta queimada que agrada ao Senhor. Toda gordura é do Senhor. Esta é uma lei permanente para todas as partes do nosso território. Os israelitas nunca poderão comer nem gordura, nem sangue. Levítico, capítulo 4. Então o Senhor deu mais estas instruções a Moisés. Diga ao povo de Israel que estas leis são para os casos em que uma pessoa quebra sem querer algum dos meus mandamentos. Se um sacerdote, em pleno exercício das funções sacerdotais, pecar sem querer, tornando com isso culpado o povo, deverá proceder assim. Ele terá de oferecer um boi novo, sem defeito ao Senhor, e fará isso como oferta pelo pecado. Trará o novilho até a porta do tabernáculo diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça dele e matará o animal diante do Senhor. O mesmo sacerdote levará o sangue do novilho para o tabernáculo. Depois, molhará o dedo no sangue e borrifará o sangue 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu que tapa o caminho para o lugar mais santo. Então, o sacerdote porá um pouco de sangue nos chifres do altar de incenso diante do Senhor no tabernáculo. O restante do sangue será derramado na base do altar das ofertas queimadas à entrada do tabernáculo. Depois, ele tirará toda a gordura do novilho, gordura das partes internas, os rins, o fígado e a gordura que cobre esses órgãos, como também a gordura que fica junto dos lombos. Do mesmo jeito como é tirada a gordura de um novilho quando é sacrificado como oferta de gratidão. E tudo aquilo é queimado no altar das ofertas queimadas. Mas o restante do novilho, couro, carne, pernas, cabeça, órgãos internos e intestinos, será levado para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento, para o lugar onde são lançadas as cinzas do altar. Ali será queimado o restante do novilho em fogueira feita de lenha. Se todo o povo de Israel pecar sem saber, fazendo alguma coisa proibida pelo Senhor, todo o povo será culpado. Quando a culpa for exposta, o povo sacrificará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará o animal diante do tabernáculo. Ali, os anciãos dirigentes do povo porão as mãos sobre a cabeça do novilho e matarão o animal na presença do Senhor. Então, o sacerdote em exercício trará o sangue do sacrifício para o tabernáculo. No tabernáculo, o sacerdote molhará o dedo no sangue e borrifará 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu. Depois, ele porá o sangue nos chifres do altar diante do Senhor no tabernáculo.
derramará o restante do sangue na base do altar das ofertas queimadas na entrada do tabernáculo. Toda a gordura do novilho será tirada e queimada sobre o altar. Com esse novilho será feita a mesma coisa indicada para a oferta pelo pecado. Fazendo assim, ficará feita a expiação pelos pecados do povo. Quer dizer que com isso ficam cancelados aqueles pecados e todo o povo é perdoado. Depois disso, o sacerdote levará o novilho para fora do acampamento. Lá queimará o animal, como no caso do sacrifício expiatório feito para pagar pecados individuais. Só que no caso presente, os sacrifícios é para expiação dos pecados do povo todo. Vejam como se deve proceder se um dos oficiais da nação pecar, ficando culpado de desobedecer a alguma coisa ordenada pelo Senhor, fazendo isso sem querer. Assim que alguém chamar a atenção dele para isso, terá de oferecer em sacrifício um bode sem nenhum defeito físico. Porá a mão na cabeça dele e matará o animal no lugar onde são sacrificados os animais para as ofertas queimadas. Isto diante do Senhor é a oferta pelo pecado pessoal do oficial culpado. Então, o sacerdote pegará um pouco de sangue do sacrifício e, com o dedo, porá sangue nos chifres do altar das ofertas queimadas. Depois, derramará o restante do sangue na base do mesmo altar. Queimará toda a gordura no altar, do mesmo modo como é queimada a gordura do sacrifício oferecido em ação de graças. Assim, o sacerdote fará expiação pelo pecado do oficial de Israel, pagando com isso o pecado dele, e ele estará perdoado. Se qualquer pessoa pertencente à nação de Israel pecar sem querer, contrariando algum mandamento do Senhor, será considerada culpada. Logo que ficar sabendo disso, trará uma cabra como oferta pelo pecado cometido, mas que a cabra não tenha nenhum defeito físico. O culpado porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará no lugar em que são feitos os sacrifícios queimados. O sacerdote pegará do sangue e com o dedo porá um pouco dele nos chifres do altar das ofertas queimadas. Depois derramará o sangue restante na base do mesmo altar. Tirará toda a gordura, no caso do sacrifício de gratidão. Depois o sacerdote queimará a gordura no altar, e isto vai agradar ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação por aquela pessoa e ela estará perdoada. Caso traga como oferta um cordeiro, que seja fêmea e sem defeito físico, o culpado trará o animal ao lugar onde são mortos os animais para os sacrifícios queimados. Ali porá a mão sobre a cabeça da ovelha e matará o animal como oferta pelo pecado. O sacerdote recolherá sangue do sacrifício e com o dedo porá um pouco dele nos chifres do altar das ofertas queimadas. O restante será derramado na base desse altar. A gordura será usada como no caso do cordeiro sacrificado como oferta de gratidão. Será queimada pelo sacerdote no altar, como qualquer outra das ofertas queimadas ao Senhor. Desse modo, o sacerdote estará fazendo expiação pelo culpado, estará sendo pago o pecado daquela pessoa e estará perdoada.